A maior mentira que te ensinaram na escola é que a Amazônia é o pulmão do mundo. Os livros dizem que ela nos dá 20% do nosso oxigênio, mas escondem um fato chocante. A própria floresta devora quase tudo o que produz. O seu verdadeiro poder oculto é jogar 20 bilhões de toneladas de água no céu todos os dias. Essa é uma força natural imensa que conseguiu transformar em ruínas a cidade de um bilionário americano construída no meio da selva. Hoje, eu vou te mostrar a realidade ignorada da Amazônia. Você vai entender como esse ambiente implacável esmaga quem tenta dominá-lo e por que as suas profundezas guardam a salvação do mundo. A nossa jornada começa desenterrando uma das maiores ilusões sobre este lugar. A ideia de que a selva é um imenso santuário pacífico, onde apenas tribos isoladas existiram desde a criação do mundo. A verdade que o solo esconde é bem mais chocante do que imaginávamos. Quando os cientistas sobrevoaram a floresta do estado do Acre, usando uma tecnologia de escaneamento a laser, a tela dos computadores revelou algo impossível. Escondidas embaixo do tapete verde espesso, apareceram quase 400 formas geométricas colossais. Elas foram desenhadas com precisão na Terra. Essas enormes trincheiras formam quadrados e octógonos do tamanho de bairros inteiros. Isso prova que uma civilização monumental prosperou por aqui muito antes da chegada europeia. Entre 1 e 3 milhões de humanos operaram essas terras num passado distante. Mas o detalhe mais irônico dessa descoberta arqueológica é a forma como ela finalmente veio à tona. Essas estruturas só puderam ser enxergadas agora porque o avanço implacável do desmatamento ilegal arrancou a cobertura da floresta que protegeu tudo isso durante 2 milênios. A Amazônia foi ativamente plantada e gerida no passado. Porém, com o fim dessas civilizações, a vegetação avançou e o bioma se transformou na máquina meteorológica mais pesada da América do Sul. A floresta não apenas sofre com o clima global, ela literalmente fabrica o clima do continente. Lembra das 20 bilhões de toneladas de água voando no céu que mencionei no início? E isso acontece porque cada árvore grande funciona como uma bomba hidráulica natural. Elas puxam a umidade do fundo da terra e suam essa água diretamente para a atmosfera.
A ciência chama essa massa de umidade de rios voadores. São correntes de vento gigantescas que batem na cordilheira dos Andes e descem distribuindo chuva. Sem essa água flutuando no céu, a vida na América do Sul entraria em colapso. O continente inteiro viraria um grande deserto estéril e seco. Descobrir que a floresta devora o próprio oxigênio dá um nó na cabeça. Fala a verdade, você também passou a vida inteira acreditando no mito do pulmão do mundo? Comenta aí embaixo. Mas se o céu esconde rios invisíveis, o que existe no nível do solo é uma força implacável. Mais para frente eu vou te mostrar exatamente como essa força da natureza aniquilou a cidade do bilionário americano. Mas antes, você precisa entender a escala colossal dos segredos que preparam o terreno para isso. A escala do que acontece na superfície deste bioma desafia a lógica humana. O rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo, contando com espantosos 1.100 rios menores desaguando nele constantemente. Para você ter noção, 17 desses rios menores são maiores que o rio Reno, que cruza e abastece a Europa inteira. É isso mesmo que você ouviu. Rios secundários da Amazônia são maiores que o rio principal, que abastece toda a Europa. O volume liberado no oceano atinge 209 mil metros cúbicos de água a cada segundo. Essa força cria a chamada pluma do Amazonas, expulsando o sal do Atlântico por em média 400 quilômetros. E a vida que essa água gigante sustenta opera em níveis extremos. Um único hectare da Amazônia possui mais espécies de árvores diferentes do que todo o continente da América do Norte somado. Para visualizar essa densidade, cientistas encontraram 700 espécies diferentes de besouros morando no tronco e nos galhos de uma única árvore. É como se apenas uma planta funcionasse como um país independente de insetos. Mas essa biologia riquíssima também gera riscos diários. No Parque Nacional de Tambopata, no Peru, a alta toxicidade dos frutos forçou as aves a desenvolverem um hábito obrigatório de sobrevivência. Milhares de araras coloridas voam juntas para comer terra num paredão de argila. Elas fazem isso todos os dias porque a argila funciona como um antiácido químico no estômago. Comer esse barro anula o veneno das sementes. Isso garante que as araras não morram intoxicadas pela própria floresta que as alimenta.
Se o céu amazônico esconde rios de nuvens e as plantas escondem toxinas, o chão guarda fenômenos geológicos impressionantes. Nas profundezas obscuras da floresta peruana, longe de qualquer civilização moderna, existe um curso de água que parece ter saído de um pesadelo incandescente. O rio Xanaitinpisca corre escondido sob as copas das árvores, atingindo temperaturas de quase 100 graus Celsius. Suas águas borbulham violentamente. Elas são perfeitamente capazes de cozinhar vivos os peixes e sapos que cometem o erro de cair na correnteza. Águas termais ferventes existem pelo mundo inteiro, mas elas dependem de vulcões ativos colados nelas para aquecer a água. O grande mistério deste rio amazônico é que ele ferve a impressionantes 700 quilômetros de distância do vulcão mais próximo. A resposta para isso está na física e nas falhas geológicas da Terra. A água da chuva escorre por grandes rachaduras no solo e desce quilômetros para o fundo. Lá embaixo, ela é superaquecida pelo calor natural do manto terrestre e volta a subir fervendo, como um sistema de encanamento profundo. E por falar no subsolo, as águas superficiais escondem um outro gigante invisível. A dificuldade colossal da engenharia na Amazônia vai muito além da largura dos rios. Existe um segundo rio colossal, correndo a 4.000 metros debaixo da terra, batizado de Rio Ramsar. O rio Ramsar não é uma caverna cheia de água, mas um fluxo gigantesco que se move lentamente por dentro de rochas porosas, na mesma direção do rio de cima. Esse movimento subterrâneo massivo cria uma instabilidade geológica profunda na superfície. Essa instabilidade faz com que o leito do rio Amazonas seja frequentemente uma lama profunda e sem firmeza. É por isso que o rio principal não tem nenhuma ponte. Uma fundação de concreto pesada simplesmente afundaria ou seria arrancada pelas cheias. Elas alargam o rio em até 50 quilômetros. A tentativa do capitalismo de dominar o mercado da borracha gerou um luxo tão absurdo que ergueram a metrópole de Manaus e um teatro de mármore italiano, que funciona até hoje. Mas o projeto real de escravizar a floresta terminaria num fracasso humilhante. Mas o maior símbolo dessa guerra perdida contra a biologia está nas ruínas enferrujadas de Fordlândia. Nos anos 20, o bilionário Henry Ford precisava de látex barato para os pneus de seus carros e queria quebrar o monopólio europeu sobre a borracha. Para conseguir isso, Ford quis construir uma réplica de um subúrbio americano no Pará. Ele obrigou trabalhadores a comer hambúrguer e morar em casas de madeira bem no meio do estado.
O grande erro do bilionário foi pura ignorância biológica. Na floresta, as seringueiras precisam crescer muito distantes umas das outras. Isso impede que doenças consigam pular entre elas. Mas ele ordenou que fossem plantadas coladas, como numa lavoura de milho. Essa proximidade extrema serviu como um banquete perfeito para um fungo nativo, causador do mal das folhas. A praga se alastrou facilmente de uma árvore para outra e destruiu toda a plantação americana em tempo recorde. Isso levou o projeto bilionário à falência. Hoje, apenas o maquinário corroído e as imensas caixas d'água de aço lembram que o ecossistema complexo da selva venceu a engenharia industrial com extrema facilidade. Sem conseguir dominar o ambiente, alguns humanos decidiram apenas tentar sobreviver ilhados. É o caso de Iquitos, no Peru. Trata-se da maior metrópole no planeta vivendo voluntariamente, sem nenhuma estrada ligando a cidade ao mundo exterior. A cidade abriga 500 mil de habitantes, vivendo sob um calor extremo, o que faz as pessoas suarem o tempo inteiro. Como os caminhões de carga não chegam ali, absolutamente tudo que a população consome precisa viajar dias em balsas lentas rio acima, desde sacos de cimento até geladeiras. A economia local sobrevive desse caos organizado nas águas. O bairro de Belém, por exemplo, funciona como um gigantesco labirinto de palafitas. É um mercado flutuante onde peixes colossais da selva e produtos básicos são negociados diariamente no meio da lama, diretamente em canoas de madeira. Milhares de motos barulhentas cruzam as ruas asfaltadas do centro. Mas, para ir embora da cidade, você só tem duas opções: voar de avião ou aceitar a lentidão dos barcos. As pessoas escolheram ficar presas na floresta porque entenderam que é impossível pavimentar caminhos contra essa força da água. A adaptação é a única regra, algo muito claro no arquipélago de Anavilhanas, no Rio Negro. É um gigantesco labirinto com 400 ilhas, que não são feitas de rocha firme. Elas são formadas por um acúmulo denso de lama, raízes trançadas e restos de árvores mortas acumulados ao longo dos séculos. Quando a época de chuvas fortes chega, a paisagem se transforma drasticamente. Por 6 meses, a terra simplesmente desaparece debaixo da água escura. Os predadores, como as onças, caçam nadando entre os galhos. Os animais terrestres vivem espremidos nas pontas das árvores mais altas para não morrerem afogados. É um ecossistema que exige que a vida aconteça literalmente suspensa sobre a água.
Mas a maior revelação, o verdadeiro mundo oculto deste território, ainda repousa em absoluto silêncio embaixo de um dos destinos turísticos mais famosos da América do Sul. Quando turistas desembarcam na vila de Alter do Chão, eles buscam praias paradisíacas e águas doces transparentes. Esse lugar atrai milhares de pessoas deslumbradas com a superfície. O que elas não imaginam é que, logo abaixo dos quiosques e das areias brancas, repousa secretamente o aquífero Alter do Chão. É a maior reserva individual subterrânea de água doce da Terra. Com 86 mil quilômetros cúbicos de água pura, é um cofre geológico gigantesco capaz de garantir a sobrevivência e matar a sede de incontáveis gerações futuras. O tesouro mais valioso não é a floresta que vemos de cima, mas esse oceano ignorado na escuridão. A verdadeira Amazônia não é o pulmão gentil que as escolas nos ensinaram. É um ambiente extremo que soterrou civilizações, ferveu rios com o calor do planeta e quebrou impérios industriais através de fungos e lama. A floresta amazônica que nós pensávamos conhecer, definitivamente, era apenas a superfície escondendo o gigantesco oceano de água doce, capaz de salvar o nosso futuro. Se esse mergulho na realidade mudou a forma como você enxerga as coisas, não esquece de se inscrever no canal. Tem muito mais documentários como esse vindo por aí, sempre te levando para além da superfície. Um abraço e até a próxima.